Vamos lá, então, pessoal. Bom dia a todos. Feche o microfone, por gentileza, para a gente escutar. Como é que vai funcionar, mais ou menos, para o pessoal que talvez nunca acompanhou, nunca compareceu, mas está atento às nossas lives? Eventuais dúvidas e ponderações podem ser colocadas no chat, né? E ao final, então, a gente determinou, combinou aqui previamente com os nossos palestrantes, que eles, né, a pergunta pode ser direcionada ou não, eles vão ficar atentos para responder, né? Então, como a gente está no mês Farroupilha, enfim, né, a gente é saudoso, a gente vai começar com primeiro as damas, né? A gente não tem por que inverter a ordem, né? Não seria esse sentido, né? E a gente vai começar com a professora e doutora Carolina Mérida, que ela é procuradora do município de Rio Verde, professora de Direito Administrativo na UniRV e doutora em Direito na Unicinos, né? Seja muito bem-vindo, doutora Carolina, é um orgulho a gente receber nessa temática importante, nesse assunto que acho que se não foi o mais, eu já vou dar uma introdução, foi um dos mais com inscritos aqui para o pessoal participar, porque eu acho que ao lado da LGPD é o tema da moda, né? É a temática que está envolvida, que está em debate, que os administradores querem tomar conhecimento, que as assessorias jurídicas querem compreender, que a parte consultiva quer compreender e que os municípios, principalmente, seja de grande porte ou de menor porte, querem estar atentos para lidar com a nova lei de licitações. Então, eu abro a palavra para a doutora ficar bem à vontade sobre alguns apontamentos que gostaria de fazer, alguns destaques da nova lei. Vou ficar, né, me resguardar para depois fazer alguns breves comentários, mas fique bem à vontade. E, novamente, agradecemos muito, né, ter aceito esse convite para fazer parte desse dia, dessas nossas palestras aqui. A palavra é sua, doutora. Bom dia a todos e a todas. Para mim é motivo de imensa alegria e satisfação poder compartilhar alguns minutos, né, um pouco mais de uma hora aqui ao lado dos colegas. Enfim, antes de iniciar minha fala, só fazer uma pequena retificação, sou doutora, seja uma antecipação do resultado aí até dezembro do título de doutora. Mas, brincadeiras à parte, eu queria, antes de ir ao tema, também agradecer profundamente o convite feito por mim na pessoa do doutor Rafael, agradecer a oportunidade que a SDM e a CEDIM, né, me concederam para estar aqui. Imagino que tenhamos aqui, na maioria da plateia, colegas procuradores do município. Então, como somos três que vamos trazer algumas impressões e apontamentos sobre a lei, escolhi fazer uma análise dentro das limitações de tempo e de conhecimento que todos nós temos, né? Porque a lei ainda está em processo de regulamentação em muitos aspectos. Escolhi fazer uma abordagem mais voltada à perspectiva dos municípios. E aí, eu começo com uma breve introdução, então, da Lei 14.133, que, com essa perspectiva e sob o meu olhar de professora e de otimista, né, que sou, eu vejo como uma lei bastante didática. Então, eu valorizo muito, né, a técnica que foi utilizada na nova lei em muitos aspectos, porque ela facilita a leitura tanto do estudante que está tendo o primeiro contato com a lei, como daqueles que vão instrumentalizar, interpretar e aplicar a lei no dia a dia. Então, isso é algo a se enaltecer, né? A lei também tem foco muito claro em aspectos que são bastante caros aos procuradores e aqueles que atuam prestando consultoria a municípios e especificamente auxiliando no controle da legalidade dos atos e na orientação, né, dos melhores caminhos aí a serem traçados e trilhados pelos gestores públicos. Então, é uma lei que traz foco no planejamento, que para municípios, principalmente municípios menores, até de porte médio, é um dos gargalos que a gente encontra ainda hoje, né? Essa dificuldade em planejar. Hoje, o gestor da grande parte desses municípios menores e até alguns de médio porte acaba falhando justamente no início, né, que é o planejamento, é a fase interna do procedimento licitatório, e a lei tem um foco, um olhar muito atento, né, para essa questão do planejamento, de uma melhor governança
do procedimento licitatório e depois, né, da questão da transparência e possibilidade de controle, tanto pelos órgãos de controle, como, em especial, pelo próprio controle social, né? A sociedade também, a partir de alguns instrumentos que a lei criou, penso eu que vai ter um maior controle, uma maior possibilidade de acompanhar não só o processo de contratação, mas também o processo de execução dos contratos, se efetivamente, né, o portal chegar a atingir o ápice, o portal nacional de contratações públicas, chegar ao ápice do que se espera, né, desse portal, do que a própria lei trouxe para nós como uma expectativa. Então, passando agora para uma análise das principais alterações, ainda com esse foco, né, da gestão municipal, eu destaco como uma mudança que parece singela, mas para municípios me parece muito interessante, que é a unificação, né, da legislação direcionada à licitação e contratos. Quem atua como procurador de município sabe da dificuldade, né, que existe na estrutura de muitos municípios, seja estrutura, o aparato, né, que auxilia os agentes públicos, em especial as procuradorias, seja com relação à própria quantidade de pessoal mesmo, né, destinado a trabalhar na instrução desses procedimentos. Então, me parece uma facilitação, né, tanto para o gestor público, que consegue entender melhor, trazendo, né, a lei, hoje, lei do pregão para dentro da Lei Geral de Licitações, enfim, essa unificação me parece interessante para a gestão municipal. Uma outra mudança também que para quem atua na prática, principalmente na prática dos municípios, pode parecer assim de menor importância, mas eu também reputo como uma mudança interessante para os municípios, enfim, a simplificação, né, das modalidades licitatórias. Então, a retirada da tomada de preço, a retirada de convite, que era um instrumento que por vezes, é muito mal utilizado, né, direcionando contratações de forma muito equivocada, e que nos municípios de médio e grande porte acabaram, né, ou acabou sendo praticamente abolido, né? Então, enfim, ficou mais fácil o enquadramento até para o gestor, né, conseguir visualizar o enquadramento das licitações, porque agora aquele critério de valores para enquadramento ele cai, né, já que agora a gente tem uma divisão mais direcionada com relação à complexidade do objeto, né, concorrência ou pregão, e depois manteve as demais modalidades, leilão em concurso, simplificou também um pouco a questão da alienação e licitações relacionadas a imóveis, né, colocou tudo ali dentro da modalidade de leilão. Isso facilita também, não para o procurador, porque o procurador consegue, né, manusear muito bem a legislação, mas para o próprio gestor compreender, né, a orientação jurídica. Trouxe o diálogo competitivo, que eu imagino, né, que é uma das grandes incógnitas. A gente não sabe como isso vai ser efetivamente utilizado, principalmente por municípios. Então, acho que é algo que a gente não tem como comentar muito ainda, porque a gente vai precisar ver a experimentação desse instituto, de que forma ele passe a ser utilizado, para a gente poder verificar, né, se é algo que vai auxiliar ou dificultar a transparência. Enfim, eu me reservo a não comentar muito por hora, porque eu acho que qualquer comentário mais profundo com relação a diálogo competitivo por municípios vai ser um exercício de futurologia, né? Uma outra questão interessantíssima, muito importante, pensando naquela questão de estrutura, né, e de quantidade reduzida de servidores, funcionários, a questão da inversão das fases, que eu acho que, né, passou da hora, né, da gente ter uma simplificação. Existia uma burocracia muito grande e, ao meu ver, desnecessária, que acabava atrasando muito o andamento do processo licitatório e colocando todos aqueles que têm que emitir algum tipo de parecer técnico, inclusive o parecer jurídico, de certa forma em risco, porque humanamente impossível, né, a gente fazer análise e controle de todo e qualquer documento de habilitação para conferir um eventual deslize, né, pela comissão de licitação. Então, me parece também muito salutar, e de forma geral, em especial para municípios, né, essa inversão de fases. Então, ser mais eficiente na hora de análise da documentação de habilitação. A própria previsão, né, expressa agora com um pouco mais de detalhamento do que foi chamado
pela lei dos procedimentos auxiliares, né, que aparece lá no artigo 78. Então, uma previsão expressa de credenciamento, dá um norte melhor para a administração pública, porque os municípios acabam sendo os que utilizam demais credenciamento, e muitas vezes não só o gestor, mas o próprio parecerista, né, o órgão consultivo, ficava muito à mercê, né, do movimento aí de órgãos de controle a posteriori, sempre naquela expectativa de eventualmente não ser bem compreendido o uso do credenciamento. Então, me parece salutar, né, trazer a previsão desses procedimentos auxiliares, com destaque a municípios que usam demais, né, o credenciamento e o registro de preço, o sistema de registro de preço também, que bom, aqui eu pelo estado de Goiás, né, sou procuradora do município de Rio Verde. Então, aqui no estado de Goiás, a gente tivemos, durante um período muito longo, uma desconfiança extrema, né, do Tribunal de Contas dos municípios, anexo ao Tribunal, ao TCE, que inviabilizava praticamente o sistema de adesão a atas de registro de preço e, enfim, as atas de registro de preço passaram a se desenvolver nos últimos anos, né, 4, 5 anos, aqui nos municípios do estado, em razão dessa visão estreita, ao meu ver, né, do uso e das possibilidades que a ata de registro de preço permitiam, principalmente a municípios, né? Então, isso me parece também salutar, muito salutar aos municípios, auxilia a gestão. E aí, indo para alguns pontos que eu vou enfatizar um pouquinho mais, prometo me atentar ao tempo que me foi franqueado e esse privilégio de poder falar primeiro, né? Uma alteração muito importante, que é a alteração que já está sendo experimentada na prática, né? É a questão da dispensa, então, a redução dos valores para dispensa de contratação, o aumento, né, dos valores de dispensa de contratação. Então, as faixas de valor passaram para 50 e 100 mil. Isso é um ganho muito importante para municípios, porque realmente muitas das contratações acabam se enquadrando para municípios de pequeno porte, médio porte, dentro desses valores. E não só isso, né? Não só a atualização desses valores, que me parece muito importante, mas também a previsão que a lei traz de que, preferencialmente, se faça isso com uma maior transparência, porque um dos gargalos e uma das críticas e uma das reticências de se alterar, né, e aumentar, ampliar esse valor para dispensa em razão do valor, era justamente a falta de transparência, né, e da possibilidade de um controle de legalidade melhor do uso dessa ferramenta. Então, com a previsão que aparece agora na nova lei de preferencialmente essa dispensa em razão de valor se dá pelo procedimento eletrônico, com a possibilidade, né, de apresentação de novos orçamentos, isso, na minha visão de procuradora de um município de médio porte, na região centro-oeste do país, é excepcional, porque isso vai permitir que as empresas, né, que novas empresas, que novos empreendedores que estejam com essa disposição de contratar com a administração pública, principalmente nesse momento agora, né, de crises múltiplas e em que a economia está, né, muito complicada, principalmente para os pequenos. Eu acho muito interessante essa possibilidade de maior transparência e de ser franqueado esse acesso a outros interessados em apresentarem orçamentos, né? Então, isso me parece um dos grandes ganhos para municípios. Eu, como procuradora, sou entusiasta dessa inovação e chama atenção, né, porque eu percebo que, na prática, alguns municípios acabaram usando isso de forma atropelada, né, leram só os incisos ali, o inciso 1 e o inciso 2 do artigo 75, e acabaram utilizando só o aumento, né, dessa margem de valor, sem se atentarem à disposição do parágrafo 3º, e isso pode resultar em problemas futuros. Então, chama a atenção dos colegas, principalmente aqueles que às vezes têm uma deficiência no acesso a cursos, né, franqueados pela administração, tem uma estrutura, um aparato mais reduzido, se atentem, né? Não foi só a ampliação do valor, a gente tem que verificar também essa necessidade de, no caso de não se utilizar esse procedimento preferencial ali do parágrafo 3º, de se justificar muito bem e de forma, né, robusta, porque não se fez de forma eletrônica, franqueando essa possibilidade de outros interessados apresentarem orçamentos. Bom, seguindo na linha, né, das inovações que eu acho que merecem um comentário um pouco mais amplo, pensando na perspectiva de municípios, também vejo com muitos bons olhos a criação do Portal Nacional de Contratações Públicas, né, como eu disse para os senhores
eu imagino que não seja só um sentimento meu e dos meus colegas aqui em Rio Verde, os municípios têm muita dificuldade com essa parte do procedimento licitatório interno, né? Então, essa fase interna do procedimento, com realização de pesquisa de preços, existe uma dificuldade, né, de receber cotações, enfim, muitas vezes também não existe um instrumento adequado para fazer busca em banco de preços sem que haja custo, né, desembolso de recursos pelo município. A gente vive num momento que os recursos são escassos e cada vez mais as necessidades sociais se ampliam, né, demandando uma atuação e recursos por parte dos municípios, enfim, dos órgãos e entidades públicas. Então, me parece importantíssima essa criação do Portal Nacional de Contratação Pública, porque ele vai trazer uma série de informações, né? Ele vai franquear, não só trazer maior, não só unificar a questão das contratações e permitir até uma análise mais holística, né? Das falhas e das vicissitudes do sistema para poder melhorar, né? Mas vai permitir também um acesso de todos os entes às contratações dos outros órgãos e entidades, principalmente para municípios, é muito importante, a possibilidade de fazer consulta a preços, né, analisar as condições contratuais de outros entes, enfim, ter acesso a essas informações e a possibilidade de consulta de preço, acesso a banco de preço, acesso à base nacional de emissão de notas fiscais para auxiliar até a instrução de procedimentos, eventualmente, né, administrativos, por parte dos municípios. Bom, as informações com relação às empresas, né, que foram declaradas idôneas ou suspensas, também isso acaba sendo unificado e vai fazer parte, ou é parte do portal. Enfim, e essas informações, né, podem ser acessadas pela sociedade, né, sem grande esforço, né, tudo concentrado num local único. Existe também a possibilidade de se realizar uma avaliação, né, então se atribuir notas de desempenho sobre qualidade de bens e serviços, isso também auxilia, né, porque às vezes o gestor público, aquele que trabalha no departamento de compras, ficou mudo. Isso, eu vi agora, eu recebi a notícia agora. Então, só retomando um pouco meu raciocínio, desculpem, permite com que não só o gestor público, os servidores que trabalham em departamentos de compras, estações, eles façam consultas a preços, tenham acesso ao banco de preços, analisem como é que estão evoluindo cláusulas contratuais, enfim, como é que os outros entes estão contratando. Existe a possibilidade de avaliação de desempenho por parte dessas empresas que foram contratadas, né? Então, questões relacionadas à qualidade de produtos e serviços, isso me parece interessante porque não foi uma preocupação só com a questão de compartilhar informações numéricas, mas também de certificar que principalmente quando a licitação, que é grande parte, né, da que os municípios realizam, quando a licitação é pelo menor preço, pelo critério de valor, saber também, né, da questão qualitativa, não só ter acesso a informações transparentes com relação a valores, né, porque isso às vezes acaba omitindo informações que são relevantes e que, né, acabam afastando a vantajosidade de determinadas contratações no futuro. Então, se for possível, né, acompanhar não só aquelas empresas que têm algum tipo de punição já, mas preventivamente acompanhar e se calçar melhor, inclusive na instrução do procedimento licitatório, né, na avaliação, eventualmente, de amostras. Isso me parece muito interessante, esse cadastro, acho que tem um ganho social muito grande, mas pensando para a questão de efeitos internos na administração pública, acho que os municípios são os maiores ganhadores. Me preocupa um pouco, né, e aí, pensando agora com um olhar, né, no pequeno, no desenvolvimento local, no desenvolvimento regional, me preocupa um pouco como é que os micro e empreendedores, as MEs, né, principalmente, de cidades menores, como é que elas vão se posicionar com essa nova perspectiva desse cadastro nacional, né? Então, eu acho que precisa um olhar atento de políticas públicas por parte, principalmente de municípios, para qualificarem melhor, né, e atuarem melhor nessa questão do desenvolvimento local, porque me parece que essa unificação e essa centralidade vai acabar
retirando o acesso, né, de alguns empreendedores a licitações locais, né? Vai disputar, pelo menos. Então, eles precisam se profissionalizar. Não basta só receber a lei, regulamentar aquilo que ela pede, regulamento. Acho que existe uma preocupação muito importante de ser pensada pelos gestores públicos, principalmente municipais, de que forma, né, trazer esses microempreendedores, microempresas para essa nova realidade, né, unificada, centralizada, enfim, isso acho que é um ponto interessante que muitas vezes a consultoria jurídica pode auxiliar, né, nesse processo. Enfim, passando agora já, né, para o final da minha fala, também me chama muito a atenção, e aí pensando na função do advogado público, em especial do procurador municipal, né, nosso papel a partir da nova lei, né, dessa nova lei, da Lei 14.133. Diferentemente do que acontecia lá na Lei 8.666 ou na Lei do Pregão, né, 10.520, aqui aparece muito a figura, né, do assessor ou consultor jurídico, do advogado público. Em vários momentos aparece a necessidade, né, a obrigatoriedade de esse órgão consultivo jurídico dentro dos entes, né, de forma geral, especificamente agora falando dos municípios, de assessorarem, né, não só o ordenador da despesa, mas todos aqueles agentes envolvidos no processo de contratação, né? Então, muito embora na prática, informalmente, isso já aconteça, né, na grande maioria dos municípios, me parece um acréscimo de trabalho, de tarefas ao procurador municipal, porque agora a lei formaliza isso expressamente, né? Não é só o ordenador da despesa que você tem o dever de assessorar, mas toda a cadeia de agentes públicos que atuam no processo de contratação. Então, isso traz uma série de responsabilidades, mas também traz oportunidades, né, de crescimento da Procuradoria Municipal. Eu acho muito interessante, né? Então, a gente tem que honrar essas novas atribuições ou essa previsão expressa de atuação, né, dos advogados em vários momentos. Eu acho que de forma tímida, mas para quem atua na prática, percebe uma tentativa de trazer um pouco mais a consultoria, o papel de consultoria jurídica, o papel preventivo de análise, de discussão das soluções, graus de risco. Acho que procura trazer, inserir um pouco mais o procurador, que estava pela figura, ao meu ver e ao meu sentir na prática também, estava pela figura da legislação anterior, mas que ainda vige, né? Com um papel muito de carimbador, de chancelador de processo já instruído, com pouca possibilidade, com pouca margem, né, para participar efetivamente de uma consultoria jurídica na construção, no design, né, desse planejamento, de todas as etapas, até se chegar efetivamente no momento de manifestação expressa via parecer. Então, me parece que, ao inserir em vários momentos a figura da assessoria jurídica e do procurador, né, do advogado público, ao trazer essa necessidade ou essa visão de consultor jurídico, não só daquele controle de legalidade mais formal no momento do parecer, isso acho que aumenta a nossa responsabilidade. E para algumas procuradorias de município que são reduzidas, né, em termos quantitativos, isso vai gerar necessidade também de um planejamento melhor da atuação dos órgãos jurídicos, né? Então, me parece que agora fica muito clara a necessidade de trabalhar com alguns instrumentos, né? Enunciados, pareceres sobre assuntos repetitivos, de forma a auxiliar um pouco, né, esse trabalho do procurador municipal naquilo que a gente já tinha a obrigação formal de fazer, e para que se abra espaço para uma participação mais incisiva, mais colaborativa e mais desde o início, né, do planejamento e das decisões a serem tomadas pelo gestor sob essa perspectiva da Lei 14.133. Me preocupa um pouco com relação a essa questão, né, do papel do advogado público, do procurador municipal especificamente, a previsão do artigo 10, né, uma previsão um pouco polêmica, que foi trazida aí do âmbito federal, que tem uma outra realidade, né? E eu acho que isso nos municípios vai causar muito desconforto, vai causar dificuldade de interpretação e alcance, né? Porque colide, inclusive, até com alguns preceitos, né, que para mim tem índole constitucional.
nenhum servidor público pode trabalhar de forma a doar os seus serviços, né? E da forma tal qual está prevista a atuação obrigatória ali do advogado público que prestou o parecer no processo licitatório e cujo parecer, né, foi acatado estritamente nos termos do parecer, o gestor acatou aquilo que foi orientado, isso vai se desdobrar, segundo a lei, né, numa obrigação ali futura e permanente, né, porque inclusive a lei fala que mesmo o gestor tendo se desligado do quadro ali, mesmo ele tendo cumprido mandato ou por algum motivo se desligado do órgão, o advogado permanece na obrigação, né, se ele quiser, de defendê-lo. Então, me parece assim, absurdo perante a realidade dos municípios brasileiros e me parece também inconstitucional em diversos aspectos. Infelizmente, não terei tempo de me aprofundar mais, né, nesse tema, mas acho que é um ponto também nevrálgico, pensando na questão das carreiras jurídicas, em especial das procuradorias dos municípios, né, porque é uma realidade totalmente distorcida que trouxeram para dentro da lei do âmbito federal e que, para nós que atuamos nos municípios, principalmente aqueles procuradores reforços, que atuam em municípios médios ou menores, ou mesmo aqueles que atuam em municípios grandes, mas que têm uma restrição quantitativa, né, no quadro de procuradores, isso acaba sendo bastante grave, né? No âmbito geral, né, a lei não é perfeita, nenhuma lei nasce perfeita, o tempo do direito ele acaba prejudicando muito, né? Essa lei é uma lei que demorou muito tempo a ser discutida, teve muito retalho, houve participação ali próxima de vários segmentos da sociedade, então tem vários interesses que aparecem aí de uma forma ou outra, né? Em alguns dispositivos, mas de forma geral, eu prefiro dar, né, um voto de confiança à Lei 14.133. Eu acho que ela tem algumas desvantagens, sim, mas ela tem, a meu ver, muitas possibilidades. Ela traz um olhar mais de maior importância para a figura do procurador municipal. Ela traz mais possibilidades, mas traz também mais responsabilidade. Eu penso que é uma forma de inovação, né, até na conduta das procuradorias daqui por diante, que vão ter que também se planejar e se organizar melhor, aquelas que ainda não o fizeram, no sentido de criar mecanismos de enunciados, de pareceres, enfim, se organizar para que elas possam efetivamente atuar como consultorias jurídicas para além, né, da mera juntada aí de pareceres formais, né, nos processos licitatórios e em outras questões que a lei agora pede, né, uma atuação mais precisa. Então, foi isso que eu preparei, sem me alongar demais para não tomar o tempo dos colegas. Agradeço a paciência e a atenção de todos e devolvo a palavra ao doutor e colega Gerson, ficando à disposição depois, ao final, para eventuais questionamentos. Muito obrigada. Muito obrigada, professora e doutora Carolina, doutoranda, né, mas com certeza vai ser doutora, né? Excelentes explicações. Se eu pudesse dar alguns, né, apontamentos ou breves comentários, sem esgotar o tema, eu destacaria nessa questão da assessoria jurídica, né, a própria evolução que a temática se impôs, né, porque quando nós estávamos na lei de 8666, que ainda estamos, né, de 93, ela nasceu junto, se alguns colegas não lembram, praticamente com a lei da AGU, né? Então, foi praticamente lá combinado e colocaram no artigo 38, parágrafo único, a questão da análise das minutas. Então, nasceu inicialmente nessa deliberação e assim se prosseguiu ao longo dos anos. Entretanto, é notório, né, a evolução do papel tanto consultivo, desse assessoramento, e eu acho que ele foi traduzido, ou buscou-se isso na questão da nova lei. É notório, né, esse papel do controle prévio de legalidade da fase introdutória, né, da fase preparatória da licitação. E aqui eu faço um cenário positivo e um negativo da minha visão de estudos. Assim, positivo, sim, acho que o papel da consultoria no controle de legalidade foi ampliado, está correto, né, tem a sua autonomia e vai ser desenvolvida, mas um papel um pouco que eu entendo negativo é essa preparação, porque a própria lei também, ela condiciona, salvo me engano, no artigo 11, não decorei ainda, mas salvo me engano que a alta administração irá gerir ou irá dispor de mecanismos para que esse controle seja efetivado. Então, ela caberá instruir os servidores, não só aqui da Procuradoria, né, os agentes de contratação, os empregados. Então,
esse alinhamento, esse entendimento de estudo do que está desenvolvido na lei, ele tem que ser passado, na minha perspectiva, para a alta administração, para que ela que compreenda os novos caminhos da lei e, assim, detenha subsídios, né? O destaque também no Portal Nacional, com certeza é um critério grande para aferição também de pesquisas, que é um critério que a gente tem muito receio hoje de compatibilizar essa situação, entre outras situações, mas só ficando restrito nesse papel um pouco da assessoria jurídica, né, ficou dividido nesse tripé, no controle de legalidade inicial, também na representação, né, e também no apoio das áreas. Né? Essa é uma outra situação aqui, só para dar um cenário rápido. Em Porto Alegre, a gente tem, né, tanto uma Procuradoria de Licitações, a denominada PLC, e tem também procuradorias no âmbito das secretarias. Né? Cada uma tem seu papel. Eu acho que vale destacar também a critério bem importante da segregação de funções, né? Que o procurador que eventualmente fizer a análise da fase interna, ele não se envolva, né, principalmente na execução contratual, evitando, né, esse conflito. Ele orienta, ele faz essa ponderação. Mas esses são os meus comentários, e já entrando na parte do controle, né, aqui eu vou já instigar para o debate o nosso colega, né, aqui o nosso novo palestrante, professor e doutor Pedro Henrique Poli de Figueiredo, que ele é professor de Direito da Unicinos, né, conselheiro aposentado ali do TSE, né, e doutor em Direito pela URGS, né? E, Pedro, eu queria só dar um detalhe, fazendo uma instigação na parte do controle, que eu acho que teve bastante influência, né, quando sai uma nova lei, né, o pessoal vem e aproveita, né, para influenciar, para colocar uns detalhes. E eu acho que o pessoal dos órgãos de controles, enfim, ele teve esse papel, porque do artigo 170 em diante foi destacado um capítulo inteiro do controle, né, para fazer esse controle. Mas a gente sabe que esse controle não é restrito a atores externos, como TCE e TCU, e ele colocou também na nova lei 3 linhas, né, de defesas, fez esse destaque, né, de 3 linhas de moderação, né, para consultivo. Eu queria, se fosse você comentar, novamente agradecemos ter aceito o convite, e a palavra é sua, fique bem à vontade para deliberar a respeito dessa temática. Obrigado. Um bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o honroso convite que me foi formulado pela Escola Superior de Direito Municipal e pelo Centro de Estudos para estar hoje neste evento. Eu quero dizer que eu tenho a escola com muito carinho, já participei de diversos cursos, fui professor em vários cursos de especialização, e para mim sempre foi uma razão de grande aprendizado. Estar nesse momento aqui, junto com o Dr. Gerson, com a doutora Carolina, com o Dr. Tiago, para mim é uma imensa honra. Quero dizer que é uma grande satisfação. Eu até que faço um registro que, na minha atividade profissional, um dos votos mais importantes que eu dei dizia respeito exatamente a uma apreciação que foi feita no Tribunal de Contas em relação à legalidade do encaminhamento da Procuradoria Municipal de Porto Alegre. Era um projeto, ao meu ver, um projeto extremamente relevante para o município de Porto Alegre, um projeto republicano, um projeto que valoriza a carreira de procurador como tem que ser valorizado. Eu que fui procurador do Estado, eu sei da importância do cargo de procurador, da importância para a estrutura da administração pública, e houve resistências muito importantes, quer do ponto de vista do parecer do Ministério Público de Contas, quer do voto do próprio relator em relação, e eu precisei demonstrar a importância da carreira de procurador, a importância do projeto para que pudesse ter aprovação. E eu acho que esse foi um dos votos mais importantes que eu dei dentro da minha história, né, enquanto conselheiro. Eu acho que foi muito importante. Eu estou muito feliz aqui de estar participando desse evento junto com pessoas tão
importantes para a estrutura da administração pública municipal. Agora, em relação ao tema, eu vou passar rapidamente, porque a provocação do Dr. Gerson ela realmente é muito importante aqui para mim, mas eu vou fazer um breve apanhado de alguns aspectos. Alguns, quero dizer, felizmente, para mim, fui antecedido pela doutora Carolina, que nos presenteou com uma brilhante exposição. Depois o doutor Tiago vai também nos presentear com sua brilhante exposição e com o seu livro ainda, né? Também, que ele vai colocar para aqueles que estão assistindo. Em primeiro lugar, a questão da inversão das fases, a doutora Carolina mencionou, isso estava mais do que na hora que isso ocorresse, terminando com aquela guerra inicial de habilitação, concentrando a discussão apenas no licitante vencedor. O fim, em termos de modalidades, o fim do convite e da tomada de preços já estava mais do que na hora. Fazer convite, tomada de preço, atualmente, depois que veio a lei do pregão, era algo que normalmente cheirava mal, né? Se alguém fosse fazer convite recentemente, eu já partia de uma presunção, júri et júri, de safadeza por conta disso, porque não tem sentido alguém fazer usar aquilo. Graças a Deus, a lei terminou. Aliás, uma observação em caráter geral, eu concordo, doutora Carolina, que a lei veio, ao meu ver, de uma forma positiva. A escolha que a lei fez de uma certa forma, manter institutos da legislação anterior, que já estavam consagrados e que a jurisprudência já tinha se firmado, ao meu ver, foi uma escolha adequada. Eu já vi artigos de vários autores dizendo que poderia se ter aproveitado para criar um novo sistema de licitações totalmente diferente do que já existia. Isso, eu teria um temor em relação a isso. Esse possível admirável mundo novo que pudesse vir a propor poderia trazer uma insegurança jurídica em desfavor, ao meu ver, da adequada interpretação. Eu acho que a lei consolidou alguns institutos e avançou em relação à modernidade, em relação a aspectos que vinham sendo já trabalhados. E a gente vê uma forte influência também de algumas regras que vieram, inclusive, das alterações procedidas na lei de introdução às regras de direito brasileiro, as normas de direito brasileiro. Eu acho que vieram de uma forma bastante positiva e eu acho que essa foi uma escolha. Eu lamento a data em que a Lei 14.133 foi sancionada e publicada. Ele podia ter esperado um dia antes ou ter feito a publicação um dia antes ou publicado um dia depois. Dia 1º de abril é muita sacanagem para uma lei tão boa, ao meu ver, como é a 14.133 e tão importante para os desenhos. Então, 1º de abril virou piada pronta. Lamentavelmente, essa foi a data da sua aprovação. Mas a retirada do convite, tomada de preço e a inclusão do diálogo competitivo, ao meu ver, são coisas bem importantes, né? E o diálogo competitivo aqui para efeitos de inovações tecnológicas, quando a administração não sabe bem o que quer, mas quer uma solução para um determinado problema, essa modalidade de diálogo competitivo viabiliza que se apresentem soluções tecnológicas importantes que poderão ser depois utilizadas e o processo licitatório segue o seu curso normal. Mudanças em relação aos critérios de julgamento, também conhecidos como tipos de licitação, a inclusão do maior desconto, ao meu ver, foi um grande ganho, precisava de um tipo de licitação como esse, assim como um maior retorno econômico. E aqui, efetivamente, ao trazer o maior retorno econômico, a nova lei traz também
a possibilidade de contrato de performance, baseado no resultado, na economia que gera. Isso, ao meu ver, é algo que deve ser valorizado, deve ser utilizado, e há uma série de licitações que podem ser feitas usando desse critério. Na Lei 8666, a melhor técnica era uma coisa meio maluca, porque fazia o julgamento técnico depois do valor e podia negociar com o vencedor da técnica. Agora, a melhor técnica foi melhorada, porque agora a melhor técnica é com um valor estabelecido da remuneração ou do prêmio a ser procedido para o vencedor da licitação e licita a melhor técnica. Eu acho isso fantástico, estava mais do que na hora, inclusive para viabilizar uma escolha por critério exclusivamente técnico. A nova lei trouxe também a questão da matriz de risco, alocação de risco. Isso é algo que, em termos de preparação, em especial nos municípios, e em que há muitas vezes a necessidade de se fazer a contratação de alguém que vai bolar o edital e alguém que vai fazer a matriz de risco, de ter alguns cuidados, porque muitas vezes se coloca na matriz de risco questões que são de obrigações contratuais. E, às vezes, quem fez a matriz de risco não é o mesmo que fez a minuta de contrato ou o edital, e pode haver, muitas vezes, alguns conflitos entre o que está na matriz de risco e o que está no âmbito do contrato. Então, um especial cuidado nisso deve ser procedido. Mas a inclusão dessa matriz de risco, ao meu ver, eu vejo como bastante positivo. Assim como a previsão de modos de disputa aberto ou fechado. Na 8666 era só fechado, no pregão só aberto. Agora pode ter a escolha, sendo que em determinados casos não tem como se fazer a escolha, como, por exemplo, o pregão, que vai ser sempre aberto. A mudança em relação às garantias, a amplitude, o dever eventual do garantidor dar continuidade ao contrato, isso aí é algo que as seguradoras vão ficar tratando muito em relação a isso, mas também, de uma certa forma, dá uma possibilidade de ganhos e de resultados para as seguradoras, diminuindo o risco se elas puderem assumir. Mas, de qualquer forma, essa mudança no painel, inclusive com um aumento em determinados casos do valor da garantia, isso, ao meu ver, é positivo. Muito positivo a mudança na duração dos contratos. Aquela previsão que a 8666 tinha para contratos contínuos de ser anualmente adstrito à vigência dos respectivos créditos orçamentários, agora é substituída pela possibilidade de se firmar contratos em 5 anos, o que ganha em termos de garantia, em ganhos de escala, em segurança, em continuidade na prestação do serviço. Isso eu acho que é muito positivo. Assim como a possibilidade, em determinados contratos de obras, de ter repactuação. E a previsão dos contratos em que gere economia de até 10 anos, quando é sem investimento, ou até 35 anos com investimento, isso, ao meu ver, é muito bom. E dentro desses contratos, havendo uma cláusula de repactuação segundo os parâmetros de mercado, isso efetivamente é um ganho que a Lei 14.133 dá em relação à administração pública na estruturação dos seus contratos. Ao meu ver, e aqui eu vou fazer um especial destaque, uma das maiores contribuições que a Lei 14.133 trouxe foi
o estabelecimento do direito subjetivo público à parcela incontroversa. Olha, isso é de ser destacado, ou seja, se há uma controvérsia em relação ao valor a ser pago, pague-se aquilo que é incontroverso, discute-se sobre a diferença. Aquela tendência de trancar 100, porque se achava que era 80, enquanto o outro achava que era 120, pague-se os 80 e discute-se quanto ao restante. Isso dá uma garantia de maior continuidade. Um dos maiores problemas que o Brasil tem é a quantidade de obras paradas. Um levantamento da Confederação Nacional de Municípios mostra que cerca de 85% das obras estão paradas na nossa gigantesca federação, o que é um absurdo, normalmente por pequenos problemas. Então, o direito subjetivo público à parcela incontroversa é algo que dá uma garantia de continuidade e é benéfico ao interesse público primário. Outro aspecto que também, senhores procuradores, senhores membros de órgãos de controle, atentem para isso. A lei trouxe, no tratamento das nulidades, uma necessidade de avaliação dos impactos, que se leve em consideração quando se vai estabelecer algum tipo de suspensão, algum tipo de vício, os impactos que essa decisão tomará. Então, essa visão, que é uma visão consequencialista, muito influenciada nas alterações que houve à lei, em relação à lei de introdução às normas do direito brasileiro, isso é extremamente positivo e tem impacto na provocação que o Gerson fez e sobre a qual eu vou tratar logo em seguida. Outra questão, os meios alternativos de solução de controvérsia, né? E aí com possibilidade de mediação, arbitragem, etc. Uma modificação também que houve importante nas infrações e sanções. Há agora uma tipificação de condutas administrativas, há um melhor detalhamento. O processo poderia ter sido até melhor disciplinado, mas pelo menos agora há uma disciplina. Pelo menos em relação às penalidades mais graves, está mais detalhado. Houve uma lacuna que pode ser corrigida no futuro em relação às penalidades mais leves, mas esse detalhamento de um procedimento punitivo, ao meu ver, vem também positivamente e há um espaço para melhorias da lei nesse sentido. A questão do portal nacional, eu acho que é muito importante ter um instrumento de cunho nacional relativamente a que todos tenham conhecimento e possam, inclusive, controlar e ver oportunidades de negócios em relação a diversas áreas. Acho isso muito importante. A retirada dos crimes da lei estava mais do que na hora. Crime tem que ser tratado no Código Penal. E para lá é que os crimes foram mandados, inclusive com penas bastante severas em relação a licitações. Esse deslocamento, e, aliás, um deslocamento com aplicação imediata, enquanto o demais da lei pode ter uma escolha na utilização da 8666 ou da 1433 em relação aos crimes, essa escolha já não há. Bom, agora em relação ao sistema de controle e as linhas de defesa. A lei trouxe 3 linhas de controle. A primeira, dos servidores e empregados públicos, uma segunda linha da unidade de assessoramento jurídico e o controle interno. Extremamente importante aqui, indispensável esse controle, essa valorização como integrante também do controle das atuações dos advogados públicos é extremamente relevante, porque faz um filtro jurídico da atuação administrativa
e uma terceira linha pela unidade central de controle interno, e aqui uma observação seria aquele controle interno sistematizado que, no âmbito da União, é feito pela Controladoria Geral da União, no estado do Rio Grande do Sul, pela CAGE, e nos municípios tem, dentro da administração, dentro do poder executivo, e, ao meu ver, essa foi uma escolha trazida pela Constituição, de uma certa forma, com uma desigualdade federativa. Eu vejo traços de desigualdade federativa na nossa Constituição, porque o município, ao ser julgado no Tribunal de Contas, né, ao ter suas contas apreciadas, a Câmara de Vereadores precisará de 2/3 para derrubar o parecer do Tribunal de Contas, enquanto que, para estados e para a União, é uma maioria simples o julgamento que pode derrubar um parecer do Tribunal de Contas, ou estabelecesse 2/3 para todos os entes federados, ou uma maioria simples em todos os casos. Por que essa desconfiança em relação aos municípios? Será que os membros do Congresso Nacional, que os membros das Assembleias Legislativas são mais virtuosos do que os membros das câmaras de vereadores? Eu tenho, sinceramente, as minhas dúvidas. Mas a Constituição assim o fez. E isso tem um impacto aqui nas linhas de defesa, porque o órgão central de controle interno ele vai ser um órgão que, nos municípios, é estabelecido dentro do Poder Executivo, enquanto nos outros há um órgão centralizado de controle interno. O controle interno no município também é o órgão centralizado. Agora, aqui em relação a esse ponto e como foi tratado o controle, mais uma vez, aqui a lei veio influenciada com visões consequencialistas. O Gerson fez uma provocação, e a provocação era em relação ao seguinte: olha, tinha gente do controle botando a mão. Teve gente que botou a mão, inclusive querendo diminuir, mais uma vez, o nosso pacto federativo, diminuir, mais uma vez, a esfera de controle em relação a estados e municípios, porque havia uma regra que foi estabelecida e, felizmente, foi vetada, que estabelecia que todos os tribunais de contas deveriam se submeter àquilo que fosse decidido como decisão no âmbito do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União não é, na nossa matriz constitucional, órgão nacional. O Tribunal de Contas da União é um órgão extremamente bem equipado, bem estruturado, mas que quer ter a predominância em relação a todo o sistema de controle nacional, e não tem essa vocação. O Tribunal de Contas da União está minando iniciativas de projetos de reforma constitucional que tendam a criar uma unidade de controle nacional, porque quer ele, Tribunal de Contas, e tenta, via legislativa, fazer com que os tribunais estaduais estejam submetidos às suas decisões, nem sempre, ao meu ver, as mais adequadas para a realidade regional ou local. Então, nesse sentido, vi com bons olhos o veto que foi feito em relação ao artigo que submetia os tribunais de contas estaduais e municipais à ingerência do Tribunal de Contas da União. Bom, agora, um ponto extremamente importante aqui é o que diz respeito a critérios que sejam estabelecidos para que os tribunais de contas suspendam as atividades dos administradores públicos. É um absurdo
a quantidade de medidas acautelatórias que saem dos tribunais de contas, muitas vezes trancando a continuidade por coisas pequenas, por coisas menores. Isso, ao meu ver, é absurdo. E, nesse sentido, a lei vem e traça limites ao exercício do poder cautelar, na medida que impõe regras para que a suspensão cautelar pelos tribunais seja dada, levando em consideração aquela visão consequencialista, levando em consideração que uma medida cautelatória pode trazer a descontinuidade do interesse público. Então, esses são elementos que devem ser considerados e, ao meu ver, aqui a lei andou bem ao trazer limites ao exercício. Olha, eu já emiti cautelares algumas vezes no âmbito do tribunal, mas era por questões tão fora da realidade, coisas como uma licitação feita por convite para fazer concessão de serviço público, coisas desse tipo que não teriam qualquer tipo, que pelo jeito não passaram por qualquer filtro de procuradores municipais bem preparados, né, que estão sempre num auxílio relevante à administração pública. Bom, essas são algumas coisas que eu gostaria de trazer e não quero passar do tempo, eu quero muito ouvir os colegas. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade de ter estado com vocês nesta manhã. Muito obrigado. Obrigado, professor, doutor Pedro. Excelentes explicações, como sempre abordou, além do, né, que nem a gente brinca, além do combinado no bastidor, ampliou, trouxe suas considerações, né, das novidades, que realmente são destaques importantes, né, chama atenção para o pessoal que está aqui nos acompanhando, matriz de risco, tema fundamental, com certeza, ser abordado, né, foi dito pela professora Carolina também, inversão de fases, a questão do controle, são temáticas, assim, essenciais. Eu chamo atenção também, aqui um pouco na prática, né, essa questão dos valores incontroversos, também olho com dois viés. Um viés positivo, realmente, para dar continuidade, eventualmente, também para, né, alavancar, às vezes, numa obra, essas questões, mas também eu chamo a atenção que, muitas vezes, deve ser dada a oportunidade de definir corretamente o que é essa parcela em controvérsia. Então, muitas vezes, né, eu falo agora no papel de advogado aqui, mas muitas vezes fica duvidoso no critério de uma área técnica o que é realmente aquela aferição do incontrovércio. Então, se eu poderia destacar nisso, é esse papel, até pela segregação, de dar a confiança de dizer, sim, realmente, vamos usar um exemplo hipotético, num cenário de R$100 mil, R$60 mil são incontroversos. Os outros 40 não concordamos. Às vezes, essa dificuldade no âmbito de uma execução contratual, eu acho que isso nós devemos avançar. E destaco, ao final, a questão ali do poder cautelar, realmente. Eu acho que, para quem já viveu na prática, né, quem já sofreu uma paralisação no âmbito da administração pública, daquele mega edital que a administração está em cima, está considerando, a advocacia pública, né, a procuradoria faz o seu papel antes, dá prioridade, passa na frente, envolve tudo, fala com os autores e depois, às vezes, uma inserção externa ali, sem talvez considerar essas consequências, ela vem e paralisa todo aquele certame, o que, num primeiro momento, eu não acho errado, pelo seu papel constitucional. O problema é não dar a continuidade, e é isso eu acho que eu destaco, que é dar a solução. Então, a lei colocou, né, um critério de prazo de 25 dias prorrogáveis por igual período a contar da resposta, e aqui eu chamo a atenção, se o pessoal não viu, que para mim tem um papel curioso, que o órgão, né, que sofreu aquilo, ele tem que responder sob pena de avaliar sua responsabilidade, mas não colocou na lei a eventual não resposta dos órgãos de controle passado aqueles prazos. O que eu ouso aqui é interpretar, né, não sei se depois os colegas concordam já por uma provocação,
que, passados os então, 25 mais 25 dias das respostas, ou seja, 50 dias, se ficou omisso o órgão de controle cautelar, caiu aquela suspensão. Eu interpreto nesse sentido, né? Embora seja muito audacioso pensar nisso, mas, ora, se a lei já colocou um papel disso, caberá, então, dar soluções para nesse andamento. Mas vou deixar para o final, vi que o professor Pedro já soltou, vamos deixar essa instigação para depois, para não atrapalhar o professor Tiago, né? Poderia ser uma inovação legislativa essa, boa sugestão, gostei, Jéssica. Depois a gente vê. Mas agora eu vou, para não me estender muito, eu vou passar a palavra, né, para o professor Tiago, né? Professor Tiago Pries Valiati, que ele é advogado, professor, doutorando, né, em Direito Administrativo na USP e mestre em Direito Administrativo pela Universidade Federal do Paraná. Professor, novamente a gente agradece o convite. Sei, né, que o tempo é escasso, mas é uma honra ouvi-lo, né, as contribuições, que ficou um papel também de fazer essa interligação um pouco com a LINDB, né, das questões, se está combinado, estão adotando ainda a LINDB. Professor Tiago, a palavra é sua, fique bem à vontade. Caros colegas, bom dia a todos e todas. É uma enorme satisfação falar com vocês aqui hoje sobre nova lei de licitações e contratos, principalmente em meio a tanta gente importante aqui na Procuradoria-Geral do município de Porto Alegre. Em primeiro lugar, então, cumprimento aos colegas, doutor Pedro, doutora Carolina, doutor Gerson, e agradeço também novamente aqui o convite que foi feito na pessoa do doutor Rafael. É até uma tarefa um pouco inglória falar por último, né? Principalmente depois de exposições tão brilhantes sobre a nova lei, mas eu vou tentar aqui fazer uma abordagem um pouco peculiar e fazer essa correlação da nova lei de licitações com a LINDB, né? A nova lei de introdução às normas do direito brasileiro. Mas também, né, diretamente ligada a essa ideia do controle que o Dr. Pedro também abordou na sua fala. Como o Dr. Gerson falou, ao final a gente vai fazer esse sorteio da obra, né? É esse livro aqui, A Lei de Introdução e o Direito Administrativo Brasileiro. É um livro que eu coordenei com 2 colegas aqui do Paraná, 2 advogados, Luiz Alberto e Gabriel Moretti Castella, e a gente trouxe nesse livro diversos artigos, diversos professores que trazem dos impactos, né? Os principais impactos da LINDB, que teve alteração em 2018, e que eu vou tentar fazer essa correlação aqui com a nova lei de licitações e contratos. Bom, pessoal, como todos sabem, né, então, em 2018, houve essa grande alteração na LINDB, né, por meio da Lei Federal 13.655 de 2018, em que foram introduzidos novos dispositivos de direito público com o objetivo de aumentar a segurança jurídica e a eficiência na criação e aplicação do direito público. A Lei 13.655 de 2018, ela, na verdade, trata de uma verdadeira consolidação da importância, ao meu ver, né, cada vez maior do direito público em nossa sociedade. Se nós temos uma lei de introdução às normas do direito brasileiro, então nada mais adequado do que termos também dispositivos específicos de direito público nessa lei, né, aplicados à interpretação das relações administrativas. Então foram inseridos na LINDB diversos artigos que tratam, em suma, de um agir mais responsável por parte dos aplicadores de normas públicas, como os gestores públicos, os membros do Poder Judiciário, os membros dos Tribunais de Contas, enfim, as diversas autoridades com o direito público. A LINDB, na verdade, ela tem um papel primordial para aprimorar o controle sobre as decisões públicas. O objetivo dessa proposta, então, foi racionalizar a tomada de decisão pública. A ideia não é diminuir o controle, mas aperfeiçoar ele e otimizar esse controle. E, além disso, né, a LINDB, ela também tem ela consiste em um grande ferramental em prol da defesa de gestores e servidores em relação à responsabilização administrativa. Só terminando essa introdução da LINDB, né, a gente tem, então, uma nova lógica decisória na aplicação da decisão pública, por meio de normas gerais. É um guia, a LINDB nada mais é do que um guia de tomada de decisão para o administrador público, aqui falando de gestor público, né? Ela pretende impactar, ao meu ver, na cultura jurídica da decisão pública. É uma lei elaborada que foi
principalmente, né, por conta dos professores de direito administrativo que estiveram por trás da LINDB, né, o professor Floriano, o professor Carlos Ari, que são professores de São Paulo. Ela foi elaborada sobretudo para ter um impacto cultural nessa questão da segurança jurídica. Então, por isso a escolha da LINDB para colocar esses dispositivos. Ela trata-se de uma metanorma nas relações com o poder público. Acompanhando esse movimento, né, então, de várias inovações na órbita do direito público, e aqui poderiam ser citadas várias outras reformas recentes no âmbito do direito administrativo, né, como a Lei das Estatais em 2016, o Marco Federal das Agências Reguladoras em 2019, enfim, nos últimos anos a gente tem uma proliferação de reformas do direito administrativo que não se viu igual nos últimos anos, né? Acompanhando esse giro, foi editada em abril desse ano, em 1º de abril desse ano, a nova Lei de Licitações e Contratos, a Lei 14.133 de 2021. E a LINDB, ao meu ver, ela assume um importante papel na aplicação da nova Lei de Licitações e Contratos, guiando a resolução de controvérsias decorrentes de licitações e contratos que vão ser firmados agora sob o manto dessa nova lei. A gente tem um artigo na nova Lei de Licitações e Contratos que para mim, é muito significativo e até um pouco esquecido. O seu artigo 5º, né, que trata de uma forma bem genérica de quais os princípios que vão ser aplicados na nova lei, né, ele prevê que na sua aplicação serão observados diversos princípios, como da segurança jurídica, da eficiência, enfim, um rol enorme de princípios. E ao final desse dispositivo, artigo 5º, ele deixa assentado ali que também serão observadas disposições do Decreto-Lei 14.657, de 42, que é a lei de introdução às normas do direito brasileiro, né? Na realidade, nem haveria a necessidade de uma previsão como essa no texto da nova Lei de Licitações e Contratos, né? Já que, como eu falei, a LINDB ela configura, na verdade, uma metanorma nessas relações do poder público. Mas esse dispositivo da nova Lei de Licitações e Contratos, eu acho que ele é simbólico, porque ele reforça justamente a importância da LINDB, justamente a fim de propiciar essa mudança na cultura jurídica brasileira, e aqui especificamente sobre licitações e contratos administrativos. Trata-se, então, de uma sinalização muito evidente em favor de um cenário de maior segurança. Bom, falando um pouco da LINDB, dos artigos, eu vou tentar fazer aqui um cotejo, mesmo que superficial, com alguns dispositivos da Lei de Licitações e Contratos. A gente tem, né, os artigos 20 e 21 da LINDB, que talvez sejam, ao lado lá do 28, que trata de dolo e erro grosseiro, os mais polêmicos, né, os que mais foram comentados nessa reforma, né? O artigo 20, que trata que a decisão nas esferas administrativa, controladora e judicial não vai poder ser tomada sem que sejam levadas em consideração as consequências pautadas em valores jurídicos abstratos, sem que sejam levadas em consideração as consequências práticas da decisão. E o 21 também diretamente ligado a essa ideia, né, do consequencialismo jurídico, de que quando ocorrer a invalidação, anulação de atos, contratos, a decisão também deverá indicar de modo expresso as consequências jurídicas e administrativas. Então, aqui a gente está falando basicamente do tema do consequencialismo jurídico, que também foi previsto no âmbito, aqui no texto da nova Lei de Licitações e Contratos. Eu vou tentar trazer um exemplo aqui para a gente, um exemplo que eu diversas vezes já vi na prática também da advocacia, que eu acho que esse ferramental novo, tanto da LINDB como da nova Lei de Licitações e Contratos, ele pode ser muito útil, tanto para o gestor público, para o poder judiciário, enfim, para o controle, ao lidar com situações como essa. Então, por exemplo, uma situação, vamos imaginar aqui que um determinado gestor público decide anular um contrato administrativo que regulamenta a coleta de lixo de um município com base em um fundamento genérico, um valor abstrato da eficiência administrativa, né, que é algo que eu já vi, ou, enfim, outro interesse público, poderia ser, enfim, valores abstratos, né. Então, nessa hipótese, que a LINDB diz, caso se decida mesmo se anular um contrato que regulamenta a coleta de lixo, por exemplo, esse gestor administrativo, esse gestor público, ele deverá externar as consequências práticas da decisão, né, com base nos artigos 20 e 21 da LINDB.
E nesse contexto, é preciso falar que a nova lei de licitações também inovou, o Dr. Pedro também abordou esse artigo aqui, o artigo 147 da lei, que trata sobre a nulidade de contratos. Ao meu ver, esse artigo 147 está em perfeita consonância com os artigos 20 e 21 da LINDB. Esse dispositivo da lei de licitações e contratos, acho que também está sendo, quando a gente fala de lei de licitações e contratos, a gente foca muito na parte do processo licitatório, esquece um pouco da parte contratual, que fica lá mais para o final da lei, e a gente parece que cansa, né, ficar lá uma lei tão extensa, e parece que cansa de estudar essa parte que é tão ou mais importante quanto o processo licitatório, né. Então, já está lá no final da lei, lá no artigo 147 da nova lei, e é um dispositivo super importante, ao meu ver, um dos mais importantes dessa reforma, que prevê que no caso de constatação de irregularidade de contratos, e que não seja possível o seu saneamento, a decisão, então, da nulidade somente vai ser adotada na hipótese em que ela se revelar a medida conforme o interesse público. E aí, com base na avaliação de vários critérios que são previstos na lei, né, nesse dispositivo, no artigo 147. Aqui são vários incisos, a lei trouxe 11 incisos, e aqui eu cito, por exemplo, o custo para a realização de uma nova licitação, celebração de um novo contrato. São critérios que, quando o gestor público vai se deparar com essa situação de uma possível anulação de um contrato, ele tem que levar em consideração. Eu também chamo a atenção aqui para o artigo 149 da nova lei de licitações e contratos, que também tem um racional muito conforme a essa questão do consequencialismo jurídico que foi previsto na LINDB, né? Que trata sobre, nesse contexto de nulidade de contratos, né? Nesse capítulo aí da lei que trata de ferramenta, da possibilidade da nulidade dos contratos administrativos, fala também da possibilidade, né, de indenização do contratado pelo que lhe houver executado até a data em que aconteceu essa nulidade. Então, é algo também muito singelo, mas que dá mais segurança jurídica tanto para o gestor público, né, em conceder uma eventual indenização e não precisar levar isso para o judiciário, porque às vezes o gestor público não concede uma indenização no âmbito de uma anulação, com medo do controle depois, com medo de Tribunal de Contas. Então, é um dispositivo que deixa as coisas mais claras, mais seguras, tanto para o gestor público, para evitar que isso acabe se acumulando em ações de cobrança no Poder Judiciário, como também para o particular, né? Assim se espera, né, que esse dispositivo, na prática, dê essa segurança, né? A gente só vai ter essa noção com esse período de maturação da lei nos próximos anos, né? Então, esses dispositivos, claramente, eles configuram um racional que está conforme a LINDB. Tanto a LINDB, então, como a nova lei de licitações, elas impõem parâmetros concretos à decisão a ser tomada pelos gestores públicos. Por exemplo, né, perguntas que podem ser feitas diante desse exemplo que eu dei, né? Quem vai assumir a prestação do serviço, né, do contrato, que foi invalidado pela decisão do gestor público? A gente vai ter que fazer uma nova licitação? É o poder público que vai assumir esse serviço? O poder público ele possui condições de assumir a prestação desse serviço sem onerar a sua máquina pública? A invalidação, ela vai ocasionar efeitos imediatos aos usuários do serviço, que é um serviço essencial, né, coleta de lixo. A administração ela vai possuir condições de indenizar o parceiro privado pelos investimentos que ainda não foram amortizados, né? Também tem contratos de concessão que lidam com esse problema, né? Então, são perguntas e indagações como essas que os gestores eles precisam estar preparados para responder quando a gente fala de consequencialismo jurídico, né? Então, abordado aí pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, nessa reforma de 2018, e agora também pela nova Lei de Licitações e Contratos, por meio desse capítulo 11 da lei, que trata do artigo, ali, principalmente do artigo 147. Além disso, e esse dispositivo, né, só falando aqui, terminando de falar da nulidade de contratos, ao meu ver, ele é essencial, enfim, ele é muito importante para esse serviço de caráter essencial, né? Quando a gente fala de coleta de lixo, saneamento básico, transporte público, enfim,
a gente precisa pensar no dia seguinte, né? A gente não pode sair anulando o contrato sem ter uma responsabilidade, né, principalmente com os usuários desses serviços que, enfim, o serviço não pode parar e os municípios, enfim, nesse caso, eles precisam continuar prestando o serviço a despeito de eventuais irregularidades, nulidades que têm que ser, enfim, discutidas no âmbito dessas decisões. Além disso, para além da questão das nulidades contratuais, a LINDB ela também possui um impacto em relação à possibilidade de revogação de licitações, né? Então, processo licitatório antes da gente formalizar o contrato. E aqui a gente fala do artigo 71 da nova lei de licitações, que, enfim, repetiu, né, o que era previsto no regime anterior da 8666, e que diz, né, que a revogação da licitação pode ocorrer quando o poder público opta por extinguir um ato válido que, apesar de não apresentar vícios, não mais se apresenta como conveniente ou oportuno para a administração. E aqui eu acho muito perigoso, né, quando a gente fala de revogação de licitações, porque a gente está falando de conveniência e oportunidade. A gente não está falando de um vício que decreta uma nulidade de um certame, mas revogação. Só que a possibilidade de uma revogação, principalmente quando pautada aqui em valores abstratos, né, como interesse público, ela pode gerar uma grande insegurança aos contratados que vencem a licitação e que, em muitos casos, acabam por gastar, despender valores para participar desse certame, né? A própria participação numa licitação obriga essas empresas particulares que se relacionam com o poder público a ter um dispêndio de valores que não é pequeno, como gasto com assessoria jurídica, projetos de engenharia, né? Esboçar sua estratégia de negócios, enfim. Então, alegar meramente interesse público, um conceito aberto, genérico, com o objetivo de fundamentar uma revogação, só isso, e agora, né, diretamente ligado ao artigo 20 da LINDB, só isso não satisfaz, quer porque o conceito é muito vago, né, de um lado, e quer porque não é qualquer justificativa que vai atender à prescrição legal do artigo 71 da Lei de Licitações. Deve haver uma documentação que indique qual o fato que, após o início do certame, dele retira a condição de ferramenta essencial para a promoção do interesse público. Então, é justamente dar concretude para um conceito abstrato como interesse público. Não é porque está ali no artigo da Lei de Licitações, eu acho que esse artigo ele poderia ser um pouquinho, a gente poderia ter ido um pouco além aqui, no artigo 71 da nova Lei de Licitações, como foi o artigo 147, para trazer balizas mais concretas de como o gestor público deve lidar quando revoga uma licitação com base em um valor abstrato e genérico como interesse público. Então, esse ferramental da LINDB, do artigo 20, em que se indica, por exemplo, uma documentação, nada mais é do que a consideração das consequências práticas da decisão pelo gestor público, quando a revogação de um determinado certame se justificar somente em valores abertos, né, como é o caso de interesse público, sem a necessária e respectiva concretização desse valor. Pessoal, já finalizando, para além desses artigos, né, que tratam que possuem impactos em revogação e anulação de licitações e contratos, que é basicamente as grandes inovações da LINDB, né, o grande tema da LINDB é o consequencialismo jurídico, que está no artigo 20, 21, acho que o 24 também aborda esse tema, quando ele fala daquela questão de estar no lugar do administrador público, né? A gente pode falar também do artigo 26, que fala, né, do tema da consensualidade administrativa, que prevê que a autoridade administrativa pode celebrar compromisso com os interessados, né? Nada mais é do que aqui na LINDB, no seu artigo 26, da verdadeira consagração do tema da consensualidade administrativa, com impacto também, agora, para as licitações e contratos, que o Dr. Pedro também passou por esse tema na sua brilhante exposição, quando a gente vai ter ali, a partir do artigo 151 da nova Lei de Licitações e Contratos,
a previsão agora, né, dos meios alternativos de resolução de controvérsias, né, que a gente também é uma grande inovação na nova lei de licitações. Nos últimos anos, né, 10, 20 anos, a gente tem passado por grandes inovações também em relação a esse tema da consensualidade, né? Cada vez a gente privilegia um agir mais bilateral da administração, né? Em oposição a um agir mais unilateral, aquela tradição mais clássica de imposição, né? Eu acho que isso também pode ter aí um impacto em relação a essa questão de alterações unilaterais dos contratos, enfim, a gente tenta sempre caminhar, apesar de serem contratos administrativos, mas também contratos que são contratos de parceria, né? O poder público chama esses contratados para sempre prestar um serviço, realizar uma obra, enfim, em parceria com os particulares. Bom, em suma, e finalizando, né, a LINDB, ela trata, como eu falei, de uma mudança de cultura, né? A gente tentou, através dessa reforma, colocar a insegurança jurídica em xeque, né? Para ter um impacto cultural. E exatamente por isso que a LINDB assume um papel essencial em relação às licitações e contratos administrativos no âmbito da nova lei. A gente espera, né, que com o tempo e maturação da nova lei de licitações e contratos, os novos, né, já desde 2018, mas ainda novos, parâmetros interpretativos que foram gerados pela LINDB, esses parâmetros influenciam cada vez mais a sua aplicação em relação a licitações e contratos administrativos. Pessoal, essas eram as minhas considerações. Eu agradeço novamente a oportunidade aqui do convite, fico à disposição e aberto ao debate. Obrigado, professor Thiago. Excelentes explicações sobre essa abordagem que eu acho que ela é fundamental hoje nesse cenário que a gente, né, já da LINDB, depois que ela colocou. E eu destaco nessa sua ponderação realmente que na parte da contratual houve uma preocupação, né, da normativa para colocar essas ponderações, né, das consequências quando o contrato já está firmado, né, assinou, está em plena execução, foi colocado inúmeras consequências ou inúmeras, né, vamos dar exemplo assim, justificativas, né, para que ou se mantenha ou se anule, o que é uma segurança nessa situação. Mas na parte ali da fase preparatória, realmente, acredito que poderíamos ter avançado mesmo, principalmente na questão da revogação, estou de acordo, né, com o Thiago, nessa questão, porque pode deixar um conceito um pouco mais vago, mas aí eu, né, também no que a gente estuda, lê algumas doutrinas, enfim, né, eu acredito que caberá também a hora que o gestor optar, eventualmente, de ter colocado um processo, uma licitação, né, vou usar uma expressão aqui popular, na pista, na praça, né, publicado, ele tem que estar ciente dessa situação para os agentes externos, né? Então, eu acho que isso também cabe, né, nessa fase, né? Então, que não venha traduzir isso, esse edital não seja publicado e, posteriormente, por alguma mudança, né? A gente fala muito, né, conveniência, oportunidade, que também são critérios vagos, mas daí vem a LINDB, que o professor Thiago falou bem, não pode ser descartados para revogar uma eventual, porque, né, gerou aquela publicação, aquelas pessoas, aqueles contratados vieram, né, se organizaram para fazer essa situação. Eu também chamo a atenção também, professor Thiago, até você não colocou isso, mas é uma parte também que está na LINDB, né, na parte dos advogados, enfim, né, que tem muito essa temática, né, do erro, né, que está esse muito medo, não foi abordado até pelo nosso prazo, né, da questão, né, que dá esse receio também na parte, eu sei que tem muitos colegas aqui, procuradores que estão assistindo, né, também nessa temática, né, que a LINDB procurou traduzir isso, né, o dolo, o erro grosseiro, enfim, né, grave, tipificar algumas situações. Entretanto, no contraponto, eu noto, né, em alguma parte dos órgãos de controle aí, que eu vi que o pessoal não fez muitas perguntas, eu já vou jogar para o debate aqui entre nós três, né, professora Carolina, Pedro, que eu vi que os órgãos de controle não estão simpáticos a isso, né, estão indo mais numa questão assim, mais esquecendo
que foi delimitado, e estão colocando mais a questão, assim, né, qualquer erro, que não teria as gradações, né? O que eu acho, sendo curto aqui na minha opinião, é uma questão que ela vai de encontro, né, a essa sistemática, porque se a própria lei colocou a assessoria jurídica ou o papel jurídico nesse controle de legalidade, nessa situação, quando você lê a LINDB, né, você traduz consequencialismo, coloca lá e, eventualmente, posteriormente, né, alguém que deu uma inovação ou posteriormente justificou tecnicamente em pareceres e deu um prosseguimento, se lá na frente, né, diz não, ele respondeu por culpa, ele não agiu direito e tal. Então tem que, eu acredito, né, para dar uma segurança e a gente não voltar àquele cenário de sem decisão, o jargão que todo mundo leu, né, apagão das canetas, enfim, tem que dar uma garantia de que o erro verificável, né, seja dolo. Isso todo mundo sabe que é, mas o erro ele tem que ser grosseiro, né? Uma tipificação além né, do padrão médio, não uma simples conduta de não ter verificado no caso concreto, ou ainda elementos do processo que davam a entender, o parecerista foi lá, tipificou, fundamentou com o que estava e, posteriormente, ele foi responsabilizado por alguma situação que estava no próprio processo. Então, eu queria, já que eu notei aqui, eu dei uma controlada, o pessoal ficou um pouco... Quando as palestras são boas, né, o pessoal anota tudo e não pergunta, né? Essa é a verdade. Então, eu queria trazer um pouco para o debate, posso começar pelo professor Tiago, depois abrir um pouco para a professora Carolina, enfim, para a gente ver essa temática um pouco, né? Nessa interpretação do erro, né? O que acham? Maravilha, Dr. Gerson. De fato, né, a LINDB, começando aqui também, os colegas ficam na sequência para abordar esse tema também depois. Eu acho que os dois grandes temas assim da LINDB foram, de um lado, a questão do consequencialismo jurídico, né, que foi aqui o meu alvo das minhas preocupações hoje, em relação à nova lei de licitações e contratos, e ao lado do consequencialismo, essa questão da responsabilização administrativa, né, que tem um impacto muito grande em servidores, principalmente gestores públicos, que precisam ter esse medo, né? A gente fala do apagão das canetas, também costuma ser chamado de paralisia decisória, né? O artigo 28, ele tinha alguns parágrafos, né, no projeto de lei, que foi levado para discussão da sanção presidencial, e eles foram vetados, né, na época pelo Temer, porque o controle teve nessa, principalmente por um ativismo do TCU na época, que entendeu, né, que a LINDB ela tinha aí um propósito oculto de afrouxar o controle. Eu acho que esses parágrafos na época eles tinham aí uma grande importância de dar um pouco de dimensão do que é esse erro grosseiro, né? Tinha um parágrafo que destacava o que não era erro grosseiro, né? Até falava de jurisprudência dominante, quando a decisão é pautada em jurisprudência dominante, pareceres, enfim. Eu acho que foi uma grande... A gente perdeu uma oportunidade na época de ter balizas mais concretas para esse dispositivo, mas eu acho que ele também é uma grande ferramenta para ajudar na responsabilização dos gestores públicos, para afastar um pouco esse medo. Eu acho que, na prática, isso ainda não está acontecendo, né? Já tem aí, 2018 para cá, praticamente já fez 3 anos de LINDB, né? E a jurisprudência dos tribunais ainda é muito vacilante, principalmente dos tribunais de contas. Aqui no Paraná, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, ele tem aplicado a LINDB, mas assim, de uma forma muito tímida. Eu acho que a gente poderia ainda ir um pouco além. Eu já vi alguns acordos também do Tribunal de Contas de Santa Catarina, aqui do Paraná, essa questão dos pareceres, né? Só que julgando justamente, dizendo que é erro grosseiro quando a decisão não atende os pareceres jurídicos. Enfim, o dispositivo é muito importante, mas a minha sensação é de que ainda falta ainda uma recepção melhor por parte dos órgãos de controle, principalmente dos tribunais de contas e TCU também. Acho que teve vários acórdãos. Acho que também os colegas têm conhecimento daquele, logo no ano de edição da LINDB, né, em 2018, que
do administrador médio, né, que é aquele que decide fora do erro grosseiro, seria um administrador médio. Tem até um artigo de um colega lá do Rio de Janeiro, Leonardo Ribeiro, que ele fala que o administrador médio, na verdade, é um administrador médium, porque ele tem que verdadeiramente adivinhar o que o controlador vai decidir, né? Ele não tem nem dimensão do que é esse administrador médio. A gente está trocando um conceito abstrato por outro, que é esse administrador médio. Então, assim, eu acho que a LINDB, ela é importante, eu tenho acho que é uma grande reforma do nosso ordenamento, mas que ainda falta uma recepção maior por parte dos tribunais de contas, e isso impacta, sobretudo, aí no âmbito dos contratos e licitações. Perfeito, professor Thiago. Professor Carolina, que fazer alguns complementos, tenho certeza que esse assunto também instiga aí a Procuradoria, né? Sim. Primeiro, eu gostaria de parabenizar aos dois colegas, né? Brilhantíssimas ponderações sobre a lei. Eu posso dar um testemunho, né? Nunca fui vítima dessas circunstâncias, mas tive colegas próximos. E, na verdade, quem é procurador de município, principalmente município, que tem essa defasagem de estrutura que eu comentei no início, ninguém quer mais trabalhar em órgão de consultoria, só os corajosos. Então, os procuradores que assessoram os gestores públicos, eu costumava brincar, quando eu ingressei há um pouco mais de 10 anos na carreira de procuradoria, eu costumava brincar que o gestor tem que ser um cabra corajoso, cada vez mais. E hoje o procurador, que também assume essa posição de assessoramento, ele tem que ser um cara corajoso. Porque ele é cobrado pelos dois lados. O gestor público é insatisfeito com essas preocupações que o assessor acaba tendo, né, o procurador jurídico acaba tendo ao assessorar, né, no sentido de apontar ali os perigos de uma decisão que fuja à racionalidade, né, corriqueira, e, por outro lado, corre um risco bastante alto de ser mal interpretado por um órgão de controle, e já aconteceu aqui, o TCM, agora o TCM aqui em Goiás, ele até reduziu um pouco, mas ele tinha o péssimo costume de penalizar o procurador claramente com o intuito de transferir responsabilidade. Ele queria que o procurador fizesse, às vezes, de Tribunal de Contas, para daí os processos chegarem lá sem ele ter muita necessidade de analisar. A verdade é essa. A gente teve procurador de município aqui, só para vocês terem uma ideia, em Rio Verde mesmo, que chegou a ter que se utilizar da judicialização, né, para se livrar de multa, porque o TCM entendeu que era obrigação do procurador ter questionado o gestor por que ele estava licitando carros sedãs e não carro hatch do modelo mais simples, se o objetivo era carregar papel, né? Assim, são coisas que realmente extrapolam qualquer tipo de racionalidade. Então, eu sinto muito essa questão colocada pelo professor Thiago, no sentido de que a LINDB, a aplicação dela me parece muito tímida ainda, e ela tem sido retardada justamente por essa postura equivocada, ao meu ver, dos órgãos de controle, né? Eles buscam uma racionalidade sempre com base naquela questão da administração do medo, né? Sempre já pré-julgando, afastam o princípio da presunção de inocência, né? Cotidianamente, e impedem o gestor muitas vezes de utilizar ferramentas que estejam alinhadas com as inovações, né, que hoje o mundo, né, sociedade 5.0, enfim, o mundo digital 4.0 exige. Então, muito do que se critica em termos de inação do gestor público e, de certa forma, às vezes até em covardia, né, do advogado público que assessora o gestor, na minha visão, como procuradora municipal, é muito em função dos próprios órgãos de controle, né, que não conseguem compreender qual foi a verdadeira racionalidade, né, da LINDB, por que ela trouxe essa preocupação com o primado da realidade, porque a gente vive em um Brasil que são vários Brasis diferentes, com essa preocupação com o consequencialismo, que às vezes esse punitivismo exagerado no âmbito administrativo, ele acaba impedindo, né, o cidadão de ter acesso a direitos básicos. Então, me parece que realmente a gente tem, né, uma certa lentidão na incorporação dessa legislação que é necessária, né? Muito embora tenha que ser aplicado com parcimônia, obviamente,
E eu concordo em gênero, número e grau, então, com o Thiago, só que para ilustrar, né, como é que, de fato, o procurador que assessora o gestor público, ele dependendo do parecer que ele produz, o gestor já é pré-julgado e o procurador vai junto, né? Também sendo condenado por apresentar, às vezes, uma solução que se baseia, muitas vezes, nos próprios primados que a Lindbe trouxe. Então, me parece didático, como eu falei, né, no início, o fato de a nova lei, lá no artigo 5º, trazer uma série de princípios. Alguns criticam porque trouxe princípios misturados com diretrizes, mas, enfim, me parece salutar ela trazer essa lembrança para todo mundo que está lendo a lei, que está aplicando a lei, que está controlando atos praticados de acordo com a norma, de que a Lindbe tem que estar presente ali na interpretação da Lei 14.133 também, né? Não só, mas também. Perfeito, perfeito colocações. Professor Pedro, quer fazer algumas considerações sobre essa temática? Fique à vontade. Rapidamente, doutor Gerson. Em primeiro lugar, quando houve as mudanças legislativas na Lindbe, houve, e aqui eu estou falando com quem estava dentro do tribunal naquele momento e que participou de discussões acerca disso, houve uma resistência enorme de tribunais em relação àquelas novas normas que apareciam. Alguns diziam, que absurdo e tal. E eu, no dia que eu li, assim, só um pouquinho, gente. E essa discussão levei para dentro da Associação dos Tribunais. Qual é o problema aqui? Ela está dizendo que nós temos que fazer, e temos que fazer sim. Nós temos que motivar nossas decisões. Aquilo que consta nas novas regras em relação ao processo de controle são coisas que a gente tem que fazer sim. Nós não podemos simplesmente tomar uma decisão que vai ter uma repercussão na vida do gestor público, que vai ter um impacto enorme, sem a devida motivação, sem os devidos cuidados processuais, sem a justificativa, sem levar em consideração as consequências do que nós fazemos. Então, isso foi algo que eu defendi, essa resistência a si, em uma série de tribunais. Eu acho que no Tribunal do Rio Grande do Sul ela acabou sendo melhor compreendida, mas a resistência ainda persiste na maioria dos tribunais e, efetivamente, na maioria dos julgadores de tribunais de contas. Eu tenho presente isso. A Lindbe não foi inicialmente bem compreendido, hoje já está um pouco mais compreendido, mas cada vez mais ela tem que ser colocada como realidade normativa, porque se trata, sim, de processo administrativo sancionador que tem repercussão na vida dos gestores públicos. Mais uma vez, honradíssimo. Olha, quero dizer, para mim foi um momento de grande aprendizado estar no contato com vocês hoje. Muito obrigado, doutora Carolina, doutor Thiago, doutor Gerson, pela oportunidade de estar trocando ideia com vocês. Muito obrigado, professor Pedro. Eu acho que é isso, o que a gente trouxe aqui, né, nesse casamento. Tivemos 3 visões, a abrangência ampla, né, da lei, esse é o objetivo, né, que o CEDIM está traduzindo, tem inúmeras matérias que são tratadas, temáticas diferentes, essa abordagem ampla de visões diferentes, né, de novidades, que a gente traz um pouco da prática, esse é o essencial. Bom, pessoal, então foi feito a considerações, eu só abro a palavra, então, rapidinho, então, para a professora Carolina, quiser fazer o encerramento, depois o professor Pedro e, por fim, Thiago. Eu aqui, da minha parte, eu agradeço a todos, né, novamente, CEDIM, Escola Superior de Direito Municipal, está sempre aberto, né, para palestrantes como vocês de renome, temáticas atuais, fiquem bem à vontade. Esperamos, num curto, breve espaço de tempo, né, que se não for esse ano, a gente retorne eventos presenciais, né, que sempre foi, né, da escola, tornar esse tema, né, por que não, ano que vem, presencial, com uma nova visão, dividida em alguns assuntos, para que, né, o pessoal venha,
faça parte ali da escola, tem essa situação, é sempre o caminho. Então, eu deixo para a doutora Carolina fazer suas considerações finais, depois o doutor Pedro e, por último, o doutor Tiago. E, novamente, agradeço a todos que estiveram aqui nessa manhã com a gente. Bom, só rapidamente agradecer novamente a oportunidade de aprender com os colegas Gerson, Pedro e Tiago, e dizer que a lei, né, a despeito do que foi dito aqui, de alguns pontos que poderiam ter sido melhor trabalhados, né, ela não é perfeita e nenhuma lei é ruim ou boa por si só, né? Cabe a nós que aplicamos a lei, que questionamos a lei, eventualmente no âmbito administrativo ou judicialmente, dar o devido tratamento, né, tratá-la com carinho e interpretá-la à luz da LINDB e de dispositivos da Constituição, e tomarmos sempre o cuidado com a tentação do discurso retórico, né, principalmente quando esse discurso retórico vem na forma de justificativa, de decisão administrativa. Então, só isso que eu queria deixar como uma reflexão final aos colegas, né? Sei que a maioria é da plateia de colegas procuradores, e agradecer a oportunidade e parabenizar pelas iniciativas, né, da SDM e do CEDIM. Muito, muito obrigada. Professor Pedro? Apenas para agradecer a honra de ter participado. Eu, na minha vida profissional, eu sou professor novo de Direito Administrativo, só faz 32 anos, e sou professor novo porque o Direito Administrativo, a cada momento, coloca desafios novos na vida da gente, novos. E eu quero dizer o seguinte, na minha carreira eu aprendi muito com uma série de procuradores municipais de Porto Alegre. A alta qualidade do trabalho que é desenvolvido, o grau de pesquisa, o grau de aprofundamento, sempre foram referências para mim. Eu quero dizer que, mais uma vez aqui, estar presente num evento organizado pelo Centro de Estudos da PGM e pela Escola de Direito Municipal, para mim é um motivo de grande orgulho. Quero dizer que, mais uma vez, aproveitei aqui, aprendi com os colegas um pouco mais e levo isso dentro da minha bagagem para todos. Muito obrigado, um grande abraço. Professor Tiago? Novamente, então, aqui só para encerrar, eu agradeço novamente o convite que foi feito pelo Rafael, e também dizer que foi uma oportunidade muito enriquecedora de estar aí e ouvir brilhantemente os colegas. Foram exposições magistrais, da doutora Carolina, do doutor Pedro. Enfim, foi uma manhã aí com certeza de muito aprendizado. E em relação à lei, a nova lei de licitações e contratos, a gente tem essa esperança, né, esse otimismo de que a gente, enfim, consiga evoluir no âmbito das contratações administrativas. Tem muitos pontos que a gente considera que a lei poderia ter sido evoluído um pouco mais, né, a gente abordou isso aqui hoje, mas a sensação é de que, com certeza, foi uma reforma positiva, muitos pontos que vão trazer aí melhorias para as licitações e contratos. Era isso, e depois a gente encaminha, e eu até gostaria de deixar também, eu vou encaminhar também esse livro aqui para os doutores, e espero aí que a gente consiga, enfim, vocês consigam também aproveitar aí, porque acho que a LINDB é um tema que tem uma relação aí. Se a gente pega qualquer tema de direito administrativo hoje, a gente consegue fazer uma correlação com a LINDB, né? Então, considero um dos temas aí mais importantes da atualidade do direito administrativo. Dr. Gerson, também agradeço a oportunidade, e é isso. Um abraço para vocês. Muito obrigado, doutor Tiago. Obrigado a todos. Então, damos por encerrado nossa palestra de hoje, né, essas excelentes colocações, e sempre peço para os colegas, enfim, acompanhar, né, que toda semana, praticamente, o CEDIM, a Escola Superior, há temáticas de diversas, né, situações para fazerem parte dos nossos eventos, que é de grande contribuição da casa.
tá bom? Obrigado, excelente manhã, excelente tarde de trabalho, até a próxima. Tchau, tchau.